Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, finalmente resolvi gravar um vídeo. Confesso que essa experiência, assim, de falar para uma câmera, tem sido bem desafiadora para mim, particularmente. Mas é isso, eu tô bancando esse desafio aí, por esse desejo de compartilhar algumas ideias, alguns pensamentos, pelo desejo de também trocar com outras pessoas, né? Dialogar, e enfim, é isso. Bom, então, para esse primeiro vídeo, eu quero começar me apresentando. Eu sou a Caliane Vicente, eu sou, né, minha área de trabalho, minha área de atuação é dentro da psicologia, então sou formada em psicologia. Por que que eu tô citando a psicologia, né? É só porque é só um recortezinho de quem eu sou, né? Tô falando da minha parte profissional. Porque muito provavelmente os vídeos que eu vou postar vai ser tratando bastante da psicologia, tanto de uma forma teórica, mas também do que eu vejo, né, do que eu experiencio na minha prática. E é isso, gente, tá? Mas obviamente não vai se reduzir dentro desse olhar. Até porque a ideia assim desse espaço, né, deste canal de comunicação, é o diálogo mesmo, é a construção de ideias, é essa troca, né? Então é isso. Então hoje eu resolvi começar com um tema que eu tenho refletido bastante ultimamente, que eu acho que talvez não seja o melhor início, mas é o início que faz sentido para mim neste momento. Que é, na verdade, trazendo algumas críticas aí, né, à formação de psicologia. Por quê? Todo tipo de formação dentro de um sistema, né, capitalista acaba sendo problemática, né? Acaba que construindo ali um pensamento, né, condutas, ações, acaba direcionando o sujeito, né, o profissional para um certo tipo de olhar, né, para um olhar, uma conduta específica. Na formação de psicologia isso não é diferente. Então, a formação te enquadra para ser um psicólogo, né, uma psicóloga clínica, vamos dizer, mais ortodoxa, né? Mais robótica até, né, em alguns momentos. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? A gente está falando sobre a formação em psicologia, mas que tipo de psicologia, né? E além dessa pergunta, né, que tipo de psicologia é essa, né? Para onde que aponta esta psicologia? Também é preciso pensar nas instituições. Que tipo de instituição é essa? Qual que é o olhar, né, assim, político mesmo, né? Qual que é o direcionamento político daquela instituição? Porque isso também vai influenciar no tipo de formação, né, dos profissionais, obviamente. Então, assim, gente, na minha praxis, hoje em dia, por exemplo, eu tive que passar por um processo, isso digo quando eu entrei mesmo para o SUS, né? Eu tive que passar por um processo quase que de, assim, desconstrução de várias ideias, né, que foram construídas, né, que eu fui construindo ali com o direcionamento durante a minha formação, né. E aí esse é um ponto que eu acho que já dá um pano para manga aí, né, de debate, de diálogo, que é o seguinte, né, o quanto que existem vários tipos de enquadre social, né, padrões, moldes, né, rótulos, enfim, que vão direcionando, né, a nossa conduta, as nossas ações, e que muitas vezes, inclusive, a gente não reflete sobre esse direcionamento, né? A instituição, por exemplo, neste caso, entra como uma instituição superior, né? Uma instituição acadêmica. Os professores que estão ali são figuras de autoridade, figuras neste lugar de saber, né? Estão ali para passar um certo conhecimento para nós. Muitas vezes a postura do aluno é essa postura mesmo cultural, né? Que é construída historicamente, que é esse lugar de aceitação, né? Não, mas se o outro tá dizendo, daí o outro sabe mais e não sei o que, bababá, então a gente aceita. Então, se está dizendo, se estão dizendo, né? Se estão formando profissionais
dentro deste enquadre, então é por aí, né? E aí, na prática, aí no decorrer dos estudos e da vida, você vai percebendo que não é muito bem por aí. Aí, eu não tô dizendo, gente, de certos enquadres que você se identifica e atribui a si mesmo, que passa por um processo assim de análise interno, por exemplo. Citar um exemplo. A homossexualidade. A homossexualidade não é algo simplesmente que alguém vai te falar, não, você é homossexual. Não, precisa passar aí por um processo interno, né, de percepção interna da própria sexualidade, do seu gosto, de como você costuma se relacionar com as pessoas, o que te atrai, enfim. Então, eu não estou dizendo de quando você se atribui um enquadramento, enfim, né, uma nomeação, que passou por um processo interno de análise. Eu estou dizendo quando isso é algo imposto externamente a nós, tá? E o quanto que a gente muitas vezes reproduz um monte de coisa e a gente não percebe, a gente entra nesse automático. Então, por exemplo, eu tive uma experiência de estágio, eu não atuava como psicóloga, eu trabalhei, era numa clínica, né, de psicologia, mas eu estava mais dando uma assistência, assim, de agendamento, telefônico e não sei o quê. E aí a minha chefe, ela psicóloga, bastante assim enrijecida nessa questão mais clínica, né? Assim, nesse sentido de eu tenho saber e uma posição mais uma postura mais de superioridade mesmo ali, né? Por ter um conhecimento e aí eu, né, estava estagiando. E a minha conduta, gente, em todos os estágios que eu tive, e até na vida mesmo, a minha conduta costuma ser, bom, estou aqui para aprender, então vamos aprender, né? Então, eu presto bastante atenção, eu escuto mesmo, né, o que as outras figuras vão me dizendo e etc. Antes, eu escutava até demais, né? Hoje em dia, eu já escuto e aí eu vou filtrando o que tem sentido e o que não tem. Porque independente da pessoa que está dizendo, inclusive eu aqui, né? Eu tô falando um monte de coisa e não significa nada. Assim, o que eu quero dizer? Você que tá, tipo, me escutando, você não precisa, você não tem que levar nada do que eu tô dizendo como algo concreto, como algo verdadeiro. É importante que você me escute e reflita se, tipo, o que ela tá falando tem sentido ou não tem. Então é muito importante que a gente estimule esse nosso pensamento crítico em relação à sociedade, em relação à fala do outro, né? No sentido de avaliar os discursos que estão sendo propagados por aí, né? E aí essa minha chefe, ela tinha vários toques, né? Então, por exemplo, ao entrar ou sair da clínica, tinha que dar 2 voltas na chave. E eu sentava numa mesinha que tinha folha de sulfite em cima da mesa, ela ficava mesmo em cima da mesa, e também tinha uma gavetinha nessa mesa e tinha folha de sulfite dentro da gaveta. Não podia usar a folha de sulfite que estava em cima da mesa, era só para enfeite. Tinha que usar a folha de sulfite de dentro da gaveta, né? Outra coisa, não podia usar de forma alguma o mouse. Tinha que fazer tudo no teclado, né? E aí ela ficava bastante frustrada. E obviamente ela ia se frustrar, porque não tinha como, assim, eu não sabia, então eu ia lá, usava o mouse, e aí ela vinha frustrada e me falava, e eu ficava, gente, passada. E aí teve uma situação, assim, que foi até, assim, hoje eu penso, eu fico pensando, caramba, né, como né, era ignorante, assim, na época, realmente não compreendi o que aconteceu. Mas, por exemplo, teve uma situação que ela me chamou para uma reunião e a gente ali conversando, tal, ela me explicando algumas coisas da clínica e eu fazia os serviços gerais na clínica, tá, gente? Assim, como eu falo gerais, são gerais, tá? Salário de estagiário, enfim. E eu queria aprender, né? Eu tava achando ótimo o estágio, então não tinha tanta crítica em relação a se esse estágio ele estava sendo problemático ou não, sabe assim? E aí teve uma situação que ela me chamou para essa reunião, começou ali a explicar algumas coisas, não sei o que e tal. E aí ela cismou com a forma que eu falo psicologia, porque eu tenho um pouco da minha língua presa.
E aí ela ficou me ensinando a como falar certo a psicologia e a psicanálise. Então ela ficou literalmente assim. Ainda bem que só estavam nós duas. Porque se ela tivesse feito isso também na frente de outras pessoas, seria bastante constrangedor, seria bem problemático. E ainda bem assim, né? Porque a situação em si já é muito problemática, né? Então ela parou assim, ficou bastante tempo psicologia e eu psicologia e ela não, psicologia. E ela ficou, gente, depois ela foi para psicanálise. Então ela queria que eu falasse de uma forma onde seria melhor aos ouvidos dela, né? Então, problemático, enquadramento, né? Pensamento ortodoxo, conduta enrijecida. Eu acho bastante problemático quando ali nas relações mesmo internas, né, de trabalho, e aí é independente, é para qualquer área, né? As pessoas se relacionam com outros de uma forma autoritária, de uma forma soberba, né? Se colocando num certo lugar. Até aproveitando, dando um outro exemplo de coisas que eu fui. Isso aqui já é mais tempo, tá? Vou dar um exemplo que me veio agora, que também tem a ver com figura de autoridade, também tem a ver com esse tipo de enquadramento e até enfim, traz outras questões para a gente pensar. Num outro contexto agora, religioso. Eu tinha acho que uns 13 anos, eu comecei a fazer catequese, né, numa igreja católica, né, perto da minha casa. E aí eu lembro que assim, tinha o eu já achava muito diferente como as pessoas se relacionavam com o padre, que era uma figura de autoridade. Então eu percebia que as pessoas ficavam assim, um pouco menos espontâneas. E eu também percebia como que eu me sentia, né, na relação ali com o padre. Não era tão natural. Então quase como se socialmente, né, tivesse que ser um pouco mais, não sei, eu não entendia direito, mas eu observava, eu achava, eu sentia um mal-estar, né, e eu achava problemático. Tudo bem. E aí dentro do curso ali, teve uma hora que, né, o professor também fazia parte ali, né, da igreja, né, dos membros da igreja, tal explicando sobre a Bíblia, e eu escutando e tal. E aí eu sempre fui aquela pessoa, né, aquela criança que quer saber, que é curiosa, que questiona, que fica com um monte de dúvida, sabe assim? Que inclusive isso é muito saudável, porém na nossa cultura isso é visto de uma forma ruim, né? E acontece um tamponamento, acontece um silenciamento forte em cima de pessoas que são questionadoras, entende? Eu acho que isso é um ponto também que é muito delicado e que precisa de reflexão mesmo, diálogo, enfim. E aí ele explicando lá, e eu perguntei pra ele, né? Eu fiz lá alguma pergunta, não vou lembrar o certo, mas o que eu lembro, assim, que me marcou foi a forma que ele recebeu. Tava ali na turma e ele ficou meio bravo, sabe? E ele falou assim, olha, todo mundo tá entendendo, né? As pessoas não estão questionando. Então você vai reler, ler de novo, até você entender. Ele ficou meio bravo, né? Eu tinha 13 anos, pouco mecanismo assim de compreensão, né, da realidade, de elaborar a situação. Eu simplesmente falei, não, ele é o professor, né? Eu preciso então reler e de fato, assim, sabe? Me coloquei nesse lugar mesmo de aluna, nesse sentido cultural, assim, onde, né, o professor sabe e o aluno apenas é o receptor do conhecimento. Que essa é uma relação que também precisa ser repensada, tá? O conhecimento, ele precisa ser construído de uma forma igualitária, ali junto com o outro, né? Paulo Freire mandou abraços, sabe? Enfim, por que eu tô trazendo esse ponto? Porque aí hoje dá para pensar em outras palavras, o que ele também está dizendo é: você vai reler, até você se adaptar, até você então parar de questionar. O questionamento, dentro desse contexto
escolar, né, deveria ser bastante escolar não, assim, mas dentro desse contexto de aprendizagem, tá? Porque dá pra gente pensar de uma forma geral nas relações intrafamiliares, por exemplo, quando os filhos questionam os pais, isso é benquisto ou não? Como que isso é recebido, né? Então, assim, né, lembrei desses dois exemplos que trazem aí esse tipo de relação específica, né, que a gente tem com a segurança de autoridade, que trazem, então, esse também aspecto social, cultural, né, histórico, que é esses enquadramentos, né, impostos, né, de como tem que ser. E aí tem todo um outro processo, né, que é secundário, quando a gente começa a refletir esses padrões, quando a gente começa a questionar a sociedade, quando a gente começa a estranhar algumas coisas que talvez estão sendo muito naturalizadas. Eu tô falando sobre essas minhas experiências, mas eu queria, tipo, tá escurecendo, então a imagem tá ficando ruim já. Não tenho bons aparelhos, tô começando um negócio bem roots. Até queria propor aqui uma parada para vocês. Falando especificamente da área da psicologia, o que que vem na cabeça de vocês? O que que vocês imaginam quando vocês pensam, né, o psicólogo ou a psicóloga? Qual imagem que vem? Quando vocês pensam em terapia, contexto, né, ambiente terapêutico, análise, o que que também vem para vocês? Essas imagens que vêm faz parte de uma construção cultural e histórica, tá? Social, não é um mero acaso que tem todo esse imaginário, já tem um padrão constituído de como deve ser, tá? De como que deve se portar. E aí, assim, o que eu quero com esse vídeo é meio que propor essa reflexão do que, se vocês, né, já passaram por essas situações, eu imagino que com certeza já passaram, né, por situações onde vocês tiveram que de repente seguir ali um certo tipo de enquadre, vocês seguiam, vocês hoje seguem menos, como que vocês lidam com esse tipo de relação quando é algo imposto? Enfim, e acho que é isso, gente. Até o próximo vídeo e muito obrigada por acompanharem aí, né, meus pensamentos. Troquem aí comigo. E é isso, gente. Obrigada.